Aleluia. Quero saudar o povo de Deus com o pastor Jesus. Amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 14. Aleluia. Nós vamos aprender hoje sobre algo muito importante na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eu quero falar sobre Davi e também sobre Saul. Os dois reinos, os dois reis que Israel teve. O primeiro rei foi Saul, depois o segundo foi ele, Davi. E vou falar algumas características que Saul teve e também sobre algumas características que Davi teve. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Continue. Então os criados de Saul lhe disseram: e eis que agora o espírito mau da parte de Deus tem atormentada. Diga, pois, nosso Senhor a seu servo, que está na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazer-mo. Então respondeu um dos moços e disse: e eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, e é homem de guerra, e é prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Para aí, pode deixar esse versículo aí na tela, em nome de Jesus. Pode tomar teu assento. Inclina agora a sua cabeça por um momento, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Meu Deus, estamos aqui nesta quarta-feira de cura e libertações, diante da tua presença. A oportunidade é para todos, meu Pai, assim como a oportunidade foi para Saul, mas nem todos querem essa oportunidade. Muitos até falam do teu nome, muitos até carrega, meu Pai, um título, mas na hora H, na hora da luta, na hora da peleja, no processo do deserto, ela desiste, ela para, ela desanima. Então que nesta noite o Senhor levanta homens e mulheres de Deus aqui, cheio do Espírito Santo, com essas características que Davi teve, para vencer o dia mau, em nome de Jesus. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Nós prestamos atenção na palavra que o Senhor tem nos revelado. Nos dias que nós estamos vivenciando, raramente você vai encontrar essas características na vida de alguém. É raro encontrar isso. E a Bíblia vai falar que no tempo de Samuel, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel pede um rei, e Samuel intercede a Deus. Todo homem de Deus pede orientação para Deus. Samuel intercede, e Samuel sabia que trazer um rei ao povo de Israel ia ser ruim, ia ser mal, e o povo de Israel quis um rei, e Deus escolheu da tribo de Benjamim. Deus fez que a jumenta de Quis
como está no 1 Samuel capítulo 9, quis se extraviasse. E no meio dessa história, por causa dessa jumenta, por causa desse problema que aconteceu dentro da casa do pai de Saul, foi o momento que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Antes que o profeta estava no monte, Deus já tinha falado para o profeta que viria a ele um homem da tribo de Benjamim, que ele ia ser escolhido rei de Israel. Eu quero profetizar sobre a tua vida e te dizer algo. A oportunidade todo mundo tem. A Bíblia fala que dom nenhum falta em ninguém, através de Cristo Jesus. A oportunidade vem para A, vem para B, vem para C, mas nem todos agarram essa oportunidade. A oportunidade de Saul era essa. Saul, ele era um homem de Deus, mas quando ele recebeu o Espírito do Senhor, quando ele teve um encontro com o profeta, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou sobre Saul, e ele no rancho dos profetas estava profetizando. Ele estava lá profetizando, e a Bíblia vai dizer que os homens falavam assim: não é ele filho de Quis, lá da tribo de Benjamim, porque todo mundo conhecia todo mundo em Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul volta para sua casa, encontra a jumenta do jeito que o profeta dissera para ele. A preocupação de Saul era encontrar a jumenta de seu pai. Passou um tempo, o pai dele ficou preocupado não com a jumenta, mas com Saul, porque ele demorou. E no meio dessa história tinha um servo de Saul que acompanhava ele. E quando Saul falou assim: vamos voltar, o seu servo falou assim: não, existe um profeta aqui, e esse profeta, tudo que ele fala, tudo que sai da boca dele, Deus confirma, Deus assina embaixo. Aí Saul entendia da lei, Saul entendia da palavra de Deus, porque ele diz assim: eu não tenho presente, eu não tenho ouro nem prata, porque acabou o alimento, nós temos que levar algo para o profeta. E a Bíblia vai dizer que o servo diz assim: ó, eu reservei aqui algo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quando você pensa que acabou tudo, Deus está colocando um servo do seu lado que ainda tem providência, para você ter resposta de Deus na sua vida. Às vezes nós não estamos só, aquele servo, eu tenho certeza, simbolicamente é o Espírito Santo. Quando você está fraco, o Espírito Santo está dizendo que você está forte. Quando você está desesperado, o Espírito Santo chega para te consolar. O Espírito Santo te levanta quando você quer parar no meio da caminhada. Quando você olha para os problemas, para as dificuldades, aí Deus envia o Espírito Santo e diz: não desiste, não para, eu estou contigo. Aí você cria aquele ânimo, você se levanta. Era esse que fez de Saul um vencedor. Saul venceu guerras, Saul venceu batalhas, quando Deus estava com ele. Há uma diferença de reinar com Deus e de não reinar com Deus. Vence guerras? Vence. O homem vence guerra sem Deus? Vence. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque lá fora muitas pessoas vencem, mas na hora da tribulação, na hora H, na hora do dia mal, eles não suportam. Na hora que eles pedem algo, na hora que eles estão no fundo do poço, eles não sabem aonde socorrer. Eles socorrem a cartomantes, eles socorrem para alemão, busca sorte em outros lugares, mas não busca no Senhor. E quando vai buscar no Senhor, eles encontram, porque Deus está de braços abertos para todos. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, a oportunidade que Deus está te dando para você ser um vencedor, é essa. Mas a Bíblia vai falar que Saul, ele desobedeceu Deus. Tem pessoas que acham que pecado
é quando a pessoa comete um pecado cruel, horrível, espantoso. Aí a pessoa fala, nossa, fulano errou com um pecado tão grande, mas Deus está olhando para o nosso pecado tão pequenininho, por uma desobediência, por uma palavra que talvez você falou e não cumpriu, por um voto que você fez e não cumpriu. Talvez você falou algo para Deus, e você falou assim para Deus, Deus, ó, se o Senhor fizer, eu faço tal. Chegou no dia, você esqueceu, porque o ser humano é assim, ele esquece, mas Deus não esquece. O nosso Deus, ele não esquece. O nosso Deus, ele tem um arquivo que ele não esquece, ele lembra de tudo. E eu tenho certeza que nesta noite Deus te chamou você aqui para Ele tirar você desse processo de dor, para Ele tirar você desse processo de angústia, para tirar você desse dia mal que você está passando. Mas tem uma diferença, a diferença é aquela lá, ó. O Senhor, ó, e de gentil presença, o Senhor é com ele. O Senhor é com quem? Com Davi. O Senhor estava com Davi. Não é que Deus também não estava com Saul. Deus abandonou Saul quando ele desobedeceu. Por isso que a palavra vai dizer que é melhor você obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que ela jejua, pastor, 24 horas. Tem pessoas que ela faz tantas coisas, vai no monte, sobe monte, mas é desobediente. É desobediente. Então tudo que ela fez, joga na lata do lixo. Tudo que ela fez, tudo. Mas a palavra vai dizer algo muito importante para nós. O que mais vale na vida do homem é ter aquele ali, ó. O Espírito do Senhor, o Senhor é com ele. E quando o Senhor é com o homem não tem medo de calúnia. O homem não tem medo de fofoca. O homem não tem medo do dia mal, não tem medo da morte, ele não tem medo de nada. Eu provo para você que quando o homem recebe o Espírito de Deus, ele não tem medo da morte. O que Paulo disse? Paulo diz o quê? Se ele viver é Cristo, e se ele morrer é o quê? Lucro. Irmão, quem é o homem hoje que vai falar assim, se eu morrer é lucro? O lucro das pessoas hoje, pastor Cláudio, é ter uma casa boa. O lucro das pessoas hoje é ter uma cama boa, um ar-condicionado bom, um carro na garagem bom. É ou não é? Esse é o lucro. Mas Paulo disse que o lucro dele era o quê? Morrer. Se ele morresse, tanto fazia. Se ele tivesse vivo, ele falou, não, se eu estiver vivo, eu vivo Cristo. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo se entregou totalmente a Deus. É o que Davi fez. Quando Davi recebeu essa oportunidade, Davi não jogou fora. Davi não jogou fora. E Davi ficou na dele, ele obedeceu a Deus em tudo. Davi não passou por cima da hierarquia do rei Saul. Porque quando Davi foi até o rei Saul, a Bíblia vai dizer que ele diz, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. E Davi sabia que Deus já tinha rejeitado Saul, mas Davi sempre era humilde e dizia, eis aqui o teu servo, irá lutar contra esse gigante. Eu irei lutar contra esse gigante. Davi sempre foi humilde, ele esperou o tempo dele, ele não ultrapassou. Tem pessoas, sabe por que quebra a cara hoje? Eu quero ser obreiro, eu quero, ele não sabe o peso da unção que está sobre a cabeça dele. É muita unção, é quando derramado o azeite sobre a cabeça de alguém, aquele camarada, ou aquela pessoa que recebeu aquela unção, ele tem dois destinos para ele, ou perdição para a vida dele, ou sucesso. Por que perdição? Porque se ele vacilar, o diabo rebenta ele, acaba com a vida dele. Por quê, pastor? Porque a unção que Deus dá, a Bíblia vai dizer que ele não tira.
a não ser o próprio homem que se afasta dele. O dom é dom. Dom não salva ninguém. Você pode ter vários tipos de dom de línguas, revelar. Tudo dom que tem no livro de Coríntios você pode ter. Mas se não tiver a presença do Senhor e obediência, não adianta nada. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem valente. Sabe o que é uma pessoa valente? Você sabe o que é uma pessoa que tem aquele vigoroso, valente e vigoroso? Sabe aquela pessoa animada? Ela está passando por problema, mas ela é animada. Você já viu aquela pessoa que está passando vendaval? Ela não conta para ninguém, mas ela está vencendo urso. Ela está matando leão. É Davi. É Davi. Ele passa por cima de tudo. Ele acredita no Deus dele. Ele coloca Deus como ele diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E quando a pessoa coloca o Senhor como pastor, não tem ninguém que possa impedir ele. Porque Deus prepara uma mesa perante ele. E coloca os inimigos em volta. Agora a Bíblia vai dizer aqui algo muito forte. Que o Senhor quer que nós sejamos. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 8 e versículo 14. A Bíblia vai dizer, o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ele ia. Por que o Senhor dava vitória para Davi, aonde quer que ele ia? Porque Davi, ele obedecia. Davi, ele deu ouvido à voz de Deus, acreditou no seu chamado. Mas pastor, lá na frente Davi errou. Tá bom. Quem não errou? Se você for de Gênesis, Apocalipse, quem não errou? Abraão, pai da fé, errou. Isaac, errou. Jacó, errou. Todos os homens na Bíblia vacilou. Não, pastor, Elias foi o homem do fogo, errou. Fugiu de uma mulher, recuou na batalha. Todos, se nós fôssemos encontrar na Bíblia, tem homens que vacilaram. Então ninguém, sendo um líder, sendo o que for, não está sujeito a tudo neste mundo. Mas quando errar, quando vacilar, faça como Davi, reconheça, seja humilde, se levanta, porque Deus quer continuar com o seu reinado, Deus quer continuar com a sua história, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas para isso, nós temos que ter essa característica. Homem de guerra. O que é um homem de guerra? É aquele que quando fala só, vamos. Vou te explicar algo para nós entender. Eu presto muita atenção em todos espetáculos, no evangelho e no mundo. Por quê, pastor? Vou te explicar. O próprio Senhor Jesus disse que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha, eu estava prestando atenção. Lá em Bilac vai ter um rodeio. Os camaradas já estavam se preparando, pastor, 3 meses antes. 3 meses antes. Vai passar agora. Os camaradas já montou tudo. Quando fala da igreja, uma dificuldade. Tudo quer fazer na hora. Deus está dizendo assim, tudo tem que ter um preparamento. Quando for para a guerra, tem que estar preparado. Tem que ter um projeto, tem que ter um objetivo. Quando Davi ia para a guerra, Davi pesquisava quem eram os seus inimigos. Davi não ia de qualquer maneira. E antes de ele pesquisar os inimigos, ele ia ao altar. Ele disse, Senhor, e aí, persegue esse bando ou não? Vou lutar contra eles ou não? Mesmo cansado, Deus disse, vai Davi, porque eu sou contigo e você vai alcançar e vai libertá-lo. Lê lá em 1 Samuel capítulo 30. Davi veio de uma guerra cansado, de 3 dias, 3 noites de viagem, pastor, e era de a pé, não era de carro não. Você anda 3 dias aí de carro, você já está morrendo, imagine de a pé. Você anda 1 hora de carro, já está cansado, é ou não é?
Quem dirige não é? Agora imagine de a pé. 3 dias, 3 noites de a pé. Caminhando. E chega cansado em casa, vê a sua casa destruída. 1 Samuel capítulo 30. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Davi desanimou? A Bíblia vai dizer que ele chorou a noite inteira. Isso ele chorou. A Bíblia mostra. A Bíblia falou que os homens que estavam com ele, os 600 homens, choraram. Que a ponto de alguns querer apedrejar Davi. Isso acontece na vida de cada um de nós. Davi ia ser apedrejado. Aí Davi olhou e falou, não, peraí. Eu tenho um Deus. A Bíblia vai dizer que Davi buscou força no Senhor. A sua força não está na força física. A sua força não está nas suas mãos. A sua força não depende de homem. A sua força não depende do seu patrão lá. A sua força não depende de ninguém. A sua força depende do Senhor. O Senhor é a tua força na batalha. Então nós temos que passar por processos, temos. Mas nós temos que saber sobressair sobre eles. Pastor Marcos contou a história dele. Se eu contar a minha, você chora 3 dias, 3 noites. Se eu falar a história minha e da minha esposa, até na onde nós dormimos, você corre, por causa da obra de Deus. Você não fala assim, se fosse outra mulher, você tinha me largado faz tempo. Dormir no relego, em cima do altar. E olhar para a panela, só tiver arroz. Mas pastor, por que você estava lá? Por causa das almas. Não era nem por causa do líder, nem por nada, era por causa das almas. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nesta noite. Quando você é escolhido, você não deve escolher lugar. Deus coloca você no lugar que Ele quiser. Se for no deserto, não reclama. Se for no meio da tempestade, não reclama. Deus te leva, você, em qualquer lugar, somente para te testar. Para ver se você está capacitado para tomar posse da grandeza que Ele tem para a sua vida. Porque na hora que você receber as grandezas de Deus na sua vida, você não vai ser um orgulhoso. Você não vai ser um soberbo. Você vai ser aquela pessoa gentil. Você vai ser aquela pessoa que vai honrar aqueles que te honraram na tempestade. Você vai honrar aquela pessoa que até mesmo te ajudou no tempo difícil. Porque você vai reconhecer que Deus é Deus. Foi Deus que te levantou das cinzas. Então Davi era desse jeito por quê? Porque o Senhor era com ele. Essa é a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Essa é a diferença. A unção tem que estar em você. É nós que temos que fazer a diferença. Pastor, e os meus defeitos? Os teus defeitos e os meus defeitos, Jesus já levou na cruz. A cada dia Ele vem nos aperfeiçoando. Deus, Ele quer nos transformar num novo homem, numa nova mulher. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Tem gente que é assim, para nós terminar. Tem pessoas que é assim. Eu queria que o meu marido transformasse. E quer que o camarada transforme de um dia para o outro. Não é assim. Não é de um dia para o outro. O Espírito Santo vai lapidando ele devagarinho. Devagarinho. Vai tirando algumas coisinhas. É assim que Deus faz. Tem uns que o processo é mais rápido. Tem uns que já tomam a decisão rápida. Mas tem uns que têm a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É aquela pessoa que ela está lá fora. Ela está praticando o erro, para ela tanto faz, tanto fez. Já está cauterizada, já é escrava. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, pastor, também que está assim. Também está assim. Mentir um pouquinho, não faz nada a ver, isso é um pouquinho só. Não dá nada não. Não dá nada não. Você quer ver como que as pessoas mentem? Está devendo para o mascate. A mulher está lá dentro, manda o filho. O filho sai lá fora, é criança. Aí ela fala para o filho assim, ó, fala que a mamãe não está, tá? Ele vai falar. Ó, a mamãe está lá dentro e mandou falar que não está. Aí o coitado apanha. Mas quem mandou o menino mentir? A mãe. Então Deus vê tudo isso.
pode ser pequenininho, pode ser o que for. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra. E Deus está à procura de homens e mulheres cujo coração volta para Ele. Então volta para Ele enquanto mais cedo. Volta para Ele, se entrega para Ele, que esse processo que você está passando é uma escola. Daqui a pouquinho o professor vai assinar sua nota, vai te chamar, vai colocar o diploma na sua mão e vai dizer para você: agora você está pronto. Agora você está pronto. Quem já fez prova na escola aí? Como que o professor fica na prova? Em silêncio. Não fala nada. É Deus. O nosso professor, que é Deus, Ele está pronto para te dar o diploma. Mas na hora que Ele vai dar o diploma para alguns, já murmurou, já questionou, não fez a aula, não praticou. O que é? A Bíblia vai nos ensinar o que é um obreiro. O que é um homem de Deus, uma mulher de Deus? É aquele que pega a palavra de Deus e sabe manejar bem a palavra de Deus. Ele sabe sobressair. Ele não bate boca com outras religiões. Ele não discute. Ele apenas mostra o personagem da Bíblia, que é Jesus, que está acima de todas as coisas. Quando você faz isso, você mostra que você é um cristão verdadeiro. Porque tem muitos religiosos que ficam assim: isso não pode, isso também não pode, aquilo não pode, isso não pode. Aí Deus fica olhando: gente, você pratica tudo. Tudo no oculto você pratica. Porque aquele que muito quer ser santo demais, você pode olhar que ali tem. Ali tem. Ali tem. Você pode reparar, para nós terminar, a Bíblia vai dizer a parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu. O fariseu chegou diante do altar. Olha o fariseu: Senhor, eu vou na tua casa, eu adoro, sou dizimista, eu oro, eu jejuo. Se fosse olhar, quem é que poderia receber a graça de Deus? O fariseu. O publicano chega, dobra o joelho, e o fariseu só fica de olho no publicano. E o publicano: Senhor, sou pecador, Senhor, eu não mereço estar aqui, Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Para quem Deus atendeu a oração? Para quem Deus olhou? Para aquele que se arrependeu. Para aquele que se arrependeu. Então nesta noite, Deus está te dando uma oportunidade, para mim e para você hoje. O seu processo está acabando aqui hoje. O seu dia mal está acabando aqui hoje. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Deus quer te mudar, quer mudar você de dentro para fora. Tem muitas pessoas que são transformadas de fora, mas tem que ser transformado por dentro. É difícil, porque é uma luta entre a carne e o espírito. E tem mais que nós temos que vencer. Não é só a carne em si mesmo. Tem um ser que ele fica 24 horas, você não vê ele. Eu não vejo ele. Você vê, pastor, ele? Mas eu posso sentir a presença dele. Eu posso saber que ele está perto aprontando. Quando o bicho está em silêncio, é porque ele está aprontando. Alguma coisa ele está fazendo. Você tem que ficar atento contra o seu inimigo. Porque ele é sagaz, ele é esperto, ele é inteligente, ele é um anjo. E ele é ser espiritual, nós não estamos vendo nada. Mas ele nos vê 24 horas. Ele vê na hora que você sai da sua casa para vir na igreja. Deus também está vendo. Ele vê na hora que você sai da sua casa para ir para a rua. As palavras que você fala. Ele escuta tudo. Somente para nos acusar diante de quem?
de Deus. Mas a Bíblia vai falar uma coisa muito importante: aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há, mas você tem que estar em Cristo. Você tem que estar ligado na videira verdadeira. Por isso que o Senhor Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Tem pessoas que ela quer fazer com a força do braço dela, então você não vai conseguir. Mas se você deixar Jesus fazer por você, mas se você deixar Jesus ir na frente, se você deixar Jesus lutar por você, eu tenho certeza que essa depressão vai sair, essa dor do seu corpo vai desaparecer, esse filho que até mesmo tem tormentado a sua mente, esse mal vai largar ele, a sua vida sentimental vai dar a volta por cima, o seu casamento vai ter felicidade. Eu estava lendo a Bíblia, pastor, e eu encontrei um casal feliz, um casal abençoado, feliz, que não tinha problema nenhum, José. Aí você fala: pastor, por quê? Fala para mim, por quê? Porque quando José casou, a Bíblia diz que ele foi viajar, pegou a sua mulher e foi, viajar. Não tinha problema nenhum, porque José só viajava, ia tomar conta dos palácios do rei do Egito, não tinha problema nenhum. A Bíblia não conta problema nenhum dele, com os filhos, com a mulher. Os filhos teve problema mais para frente, mas ele não. Foi um homem abençoado. Tem vezes que na nossa vida você tem que dar um tempinho. Você tem que tirar aquele tempinho. Bem, vamos sair um pouquinho, vamos comer um dog. Eu não tenho algo para te dar, mas eu vou te dar um dog. Tem algo muito valioso, mas eu vou te levar você num lugarzinho ali, sorvetinho, um açaí. Mulher gosta disso, irmão, de sair um pouquinho. Mulher ama isto. Eu estou falando isso porque às vezes a minha cabeça, eu falo de mim mesmo, que às vezes a minha esposa cobra de mim, eu fico aqueles homens pacatos que ficam dentro da casa e não saem. Parece aquele prisioneiro, fica lá dentro e não sai. E eu quero dizer para você que hoje você está livre. Você pode ser uma vencedora, um vencedor. Feche os seus olhos e ergue as suas mãos agora. O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito do Senhor que mudou a história de Davi, o mesmo Espírito do Senhor que fez de Davi um vencedor em batalhas, em guerra, é o que vai fazer você vencedor nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós bloqueamos agora toda ação do mal contra esta casa, contra esta família, contra aqueles que estão enfermos na sua casa assistindo, contra aquelas pessoas, meu Pai, que está com depressão, com espírito, meu Pai, que está dentro dela dizendo para ela se matar, para ela tirar a própria vida. Nós bloqueamos agora toda ação do mal contra a igreja do Senhor Jesus, meu Pai, aqui na terra, e nós profetizamos agora, nessa quarta-feira, meu Deus, que o céu se abra a favor desta pessoa agora, e o Espírito do Senhor, meu Deus, trabalha sobre a vida desta pessoa agora. Espírito Santo, trabalha sobre este pensamento, trabalha sobre este coração, faz essa mulher, faz esse homem tomar uma decisão, meu Pai, porque tua palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. Faz essa pessoa tomar a decisão de seguir o Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos convencer ela, nós não podemos entrar dentro do pensamento dela, mudar ela. Pode ser que até o médico troca o coração dela por outro, mas a mente dela é a mesma. A mente dela, se não for transformada, é a mesma. O coração pode ser de outro, mas a mente ainda continua a mesma. Então transforma essa mente, transforma agora, meu Pai, traga uma transformação sobre esta mente, renova essa mente, meu Pai, que foi bombardeada pelo inimigo, um passado tragédico, um passado de tragédia, um passado de angústia que ela teve, e ela fica lembrando ainda neste passado. Meu Deus, tira essa amargura, tira esse trauma de dentro desta pessoa agora, no nome de Jesus. Meu Deus, fortalece a casa dela, fortalece ela, e aonde ela colocar as mãos, que venha haver prosperidade, que venha haver cura, milagres, sinais sobre a vida dela.
Fala comigo assim: Senhor Jesus, a partir de agora, eu tomo posse da minha vitória. A partir de agora, eu e minha casa estamos livres para te servir, em nome do Senhor Jesus. Respira fundo. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui com um espírito diferente, de vencedor. Amém?